Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Um aviso sobre esse livro de hoje, que vocês já devem ter visto pelo título do episódio, que é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Livro esse lançado em 2015 e que teve sua adaptação para os cinemas pelo Walter Salles Jr., chegando agora nos cinemas. Na verdade, chegando o mês passado, né? Estamos em dezembro já. Então, chegando o mês passado nos cinemas, com uma excelente interpretação da Fernanda Torres e da mãe também, da Fernanda Montenegro. Como este livro, ele é um livro de memórias, eu vou já começar direto nele, porque não faz sentido eu dar para vocês a biografia do Marcelo Rubens Paiva, sendo que eu vou falar de um livro que conta as memórias dele, né? Então, vamos começar direto sobre o livro. E no segundo bloco, eu vou falar sobre o filme também. Então, se você não assistiu o filme, o que eu te recomendo muito assistir, evite a segunda parte, tá bom? Deste episódio. Enfim, Marcelo Rubens Paiva, nascido em 1959, ele é filho da Eunice Faciola e do Rubens Paiva, que foi um deputado que, depois do golpe de 64, foi cassado e, em 71, foi assassinado pelo regime militar. Esse livro, ele é dividido em algumas partes e ele tem uma estrutura que começa com o Marcelo falando da mãe e termina, ele vai então contar da infância, do golpe, depois da mudança para o Rio, depois de janeiro de 71, que é quando o pai dele é sequestrado pela ditadura, depois a volta para São Paulo, um trecho da sua adolescência e vida adulta, e aí termina com a mãe de novo. Então, na verdade, é uma estrutura que ela é cíclica, porque embora esse livro seja um livro de memórias, é muito claro que esse livro são as memórias do Marcelo misturadas com a história, porque não são com as memórias, com a história dos seus pais. Então, na verdade, é como se fosse um livro de memórias de 3 pessoas, sendo que essas duas delas geraram a terceira pessoa. Então, confunde-se o Marcelo, sua mãe e seu pai, principalmente com o seu pai. Ele vai contar no comecinho sobre o seu relacionamento com sua mãe, que é Eunice Paiva. Ele tem uma forma de escrita quase como se fosse um fluxo de pensamento. Ele vai e volta muitas vezes durante a narrativa do presente para o passado e, ao mesmo tempo, quando ele entra em assuntos mais históricos, como ocorreu realmente o golpe militar de 64 e como foi feito, como se agia dentro da máquina da ditadura na década de 70, como ele escreve dessa forma meio que de como se fosse um discurso direto, assim, ele está contando livremente sua própria história e a história dos seus pais. Existem até momentos que, além de ir e voltar na linha temporal, ele também acaba se repetindo, ele abre umas digressões, volta depois pro assunto, mais ou menos como eu faço aqui. Porque é isso, é uma escrita muito livre, a do Marcelo, que no começo, eu confesso, foi um pouco complicado para mim. Mas depois que eu entrei, depois que o ritmo, eu entendi o ritmo da escrita dele e eu consegui me envolver na história, aí, meu filho, foi uma coisa maravilhosa. Ele vai, então, contar logo no começo sobre o relacionamento que ele tinha com a mãe, em que ele fala, entre outras coisas, uma mãe agora, só para situar historicamente, uma mãe nesse momento que é uma advogada dos direitos humanos indígenas, consultora da ONU, amiga do Lula, advogada do Sting. Tem até uma piada, né, que o Sting liga para casa deles querendo falar com a mãe, com um sotaque horroroso. Então, assim, é uma mulher super, assim, engajada politicamente, engajada dentro das leis. E ele fala que, às vezes, ele olhava e que ele queria uma mãe, entre aspas, normal. Que ele percebeu que poucas vezes ele teve abraço de mãe, ou ele tinha aquela mãe do comercial de margarina, que às vezes ele identificava nos amigos, da mãe dos amigos, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas mesmo assim, aquela era a mãe que ele tinha, e aí ele começa então daí a puxar muito, muito inteligentemente
a história de sua pré-infância, que seria então da vida da mãe, que é uma filha de um imigrante italiano, novo rico paulistano, que coloca as filhas numa escola, depois que ganha dinheiro, caríssima, de elite, e que lá, como ela começa a entrar em ciclos sociais mais elitizados, e aí ela conhece Rubens Paiva, que era o filho de uma família mais tradicional, que tinha ali uma grana e tal. E aí você tem, logo após essa parte, um pulo temporal onde os 5 filhos, que o Rubens e a Eunice vão ter 5 filhos. Esses 5 filhos já estão nascidos, né, já nasceram, é uma fase que a mais novinha, acho que tem 1 aninho, 2 aninhos. Então ele vai agora contar um trecho de como era a família, tanto a família Paiva quanto a família Faciola, né. E ele fala muito principalmente da família Paiva, porque eles tinham esse sítio fazenda, chácara, eu nunca sei a diferença de um para outro, onde eles iam e tinha essa esse salão onde as crianças não podiam ir e tal. Assim, lendo com a cabeça de 2024, você pensa: os Paiva, assim como os Faciola, eram ricos, tá? Você pensa isso. Mas, para ser muito sincera, eu acho que assim, primeiro você não eu não sei muito bem quanto custava um, terreno naquela época, né. E outra coisa, 5 filhos, é muito difícil você ser rico tendo 5 filhos, tá, é muito, muito difícil. E terceiro, eles me soam muito mais, principalmente com o decorrer da história, onde eles vão morar de aluguel, tal, eh, como uma família de classe média, tá, muito mais do que uma família realmente rica. Eles tinham sim, bons contatos, mas dinheiro, eu não acho que seja o caso nesse caso, enfim. Eh, mas voltando ao livro, então você tem todas essa construção da família Paiva, família Eunice Rubens e filhos, nesse momento, com uma enorme dose de nostalgia por parte do autor, né, construindo isso para que narrativamente, na próxima parte do livro, ele comece o declínio dessa família através da ditadura militar, primeiro no golpe de 64, depois no desaparecimento do pai em 71. Tem uma coisa que eu marquei até quando eu li, porque eu li no Kindle esse livro, é muito, muito legal, porque ele fala, ainda logo no começo, em determinado momento que eu não vou lembrar, isso que no caso seria, o sequestro, tortura e morte do seu pai, né, isso não aconteceu com a família Paiva, isso aconteceu com o Brasil. Isso é muito legal, porque realmente permeia o livro inteiro, esse pensamento. Esse livro de memórias, esse filme, essa luta, não é para uma vingança ou uma reparação para os Paiva, mas é para uma reparação para o país, né. Principalmente porque nós estamos há algum tempo, já há alguns anos, experimentando um retorno a uma extrema-direita, que foi uma extrema-direita que apoia o golpe em 64, que é um golpe, né. Você começa a ouvir uns absurdos, umas coisas completamente absurdas do tipo: "Ah, não foi golpe realmente", coisas desse tipo. E aí você vai, através dessas memórias, trabalhar e entender muito bem como foi essa situação política dentro do país, né. Por exemplo, é muito muito claro que quando o Rubens Paiva ele é deputado e é cassado, não é uma coisa assim, sabe, do nada. Primeiro começa a ter burburinhos em São Paulo e Rio de Janeiro, aí a Eunice vai para Brasília encontrar com ele, tem uma situação ali que é uma situação quase cinematográfica dele tentar fugir de Brasília e não conseguir, aí ele tem que pular o muro da embaixada da Iugoslávia, mas era uma coisa tão tão esperada, já essa tomada do poder pelos militares, que, por exemplo, quando ele e outros deputados cassados, se refugiar dentro da embaixada da Iugoslávia, eles escolheram antes a embaixada. Eles já sabiam para onde eles iam. E eles escolhem, por exemplo, porque tinha piscina, que era uma embaixada nova, entendeu? E mesmo assim ela vai e volta várias vezes com os filhos. Então assim, o que é muito louco nesse livro, nesta parte, é essa confirmação que não é que um belo dia você acorda com tanques de guerra passando pela rua.
Não é assim que um golpe militar acontece, ou aconteceu no nosso caso. Que não é um belo dia você acorda com bombas sendo jogadas e a PM entrando na sua casa para prender alguém. Não é assim. São coisas que são ações palatinas que você deixa acontecer, que eles deixaram acontecer. Aliás, existia essa loucura de que, não, tudo bem, os militares vão tomar o poder, mas daqui a 2 anos eles vão devolver a democracia pra gente e a gente vai eleger o JK. Sei lá quem era, acho que era JK Jango. Aliás, tem, pra mim, uma clara crítica ao posicionamento do Jango durante esse golpe militar que vem espreitando, né, durante 62, 63, até realmente acontecer 64, que é ele não tomar atitudes para sufocar pequenas revoltas militares que estavam acontecendo. Porque tinha que defender o direito de se revoltar. Aliás, Marcelo fala uma hora no livro, né? A única pessoa que realmente, até o final, obedeceu à lei foi o Jango. E olha o que aconteceu com ele, né? Então, nada é preto no branco. E é por isso que é tão assustador. Esse livro é muito bem escrito. Mais uma vez, foi uma leitura no começo um pouco complicadinha, mas depois que você pega o ritmo, é fantástico. É muito bem escrito porque ele te dá muito claramente esse medo de que, cara, eu posso... talvez esteja acontecendo um golpe nesse exato momento no meu país e eu não estou percebendo. E é por isso que eu, mais uma vez, antes da gente ir para o segundo bloco, onde eu realmente vou entrar na fase onde o filme conta, né, que é o sequestro do pai, eu preciso deixar muito claro que não pode ter anistia. Não pode ter anistia. A própria Eunice foi a favor da anistia como uma forma política de troca, né? É dito lá pro final do livro, quando a gente já tem ela em 1980, ela em nos anos 2000, na década de 90, lutando para o reconhecimento do que fizeram com o marido dela, com o pai do Marcelo, e ela sendo uma mulher muito inteligente, muito política e muito esperta, fazendo essa política da boa vizinhança com pessoas que sabiam o que aconteceu com o marido dela, exatamente para que ela conseguisse que eles falassem a favor dela. Porque outra coisa que foi feita foi que, durante décadas, o desaparecimento do Rubens Paiva dentro dos porões da ditadura foi negado. Não, a gente liberou ele. Não, aqui ele nunca foi preso. Então, a Eunice precisou, durante muito tempo, fazer esse meio de campo. E é por isso que ela fala assim, sou a favor da anistia. A anistia é o que permite que uma pessoa peraí, gente. Ela permite que uma pessoa tenha a certeza da impunidade de que ela possa chegar na frente de um plenário inteiro, transmitindo ao vivo e dedicar seu voto de um impeachment de uma presidenta eleita democraticamente, dedicar esse voto a favor desse impeachment ao general Brilhante Ustra, que colocava rato dentro de vagina de mulher durante tortura. Então, essa é a certeza da impunidade que a anistia trouxe para o Brasil. Antes de ir para o segundo bloco, mais uma vez, e entrar realmente no filme do Walter Salles, que as histórias vão acabar, né, se cruzando, considerando que é o mesmo período do livro, é o período que foi filmado no filme, eu queria deixar a dica de um filme maravilhoso, que eu amo de paixão, que é um filme de 2022, se não me engano, chamado Argentina, 1985. Esse filme conta exatamente o que foi o tribunal que investiga e que processa os militares que eram os cabeças da ditadura que a Argentina passou, quase na mesma época que o Brasil. Lá, essa anistia não foi concedida. E do pouco que eu conheço da Argentina, eu fui acho que na Argentina em 2010 ou 2011, não vou lembrar, era muito claro ainda, muito vivente que aquele país não queria se esquecer do que aconteceu. E às vezes eu sinto que o Brasil não tem isso. Aliás, existe uma conexão muito louca numa história que o Marcelo conta bem no começo do livro, que ele fala assim, cara, eu estava parado com o meu carro, um cara veio, bateu no meu carro, eu parado, e ele ainda me processou
para eu pagar o conserto do carro dele. Aí eu pedi para minha mãe ser minha advogada, porque ela era meio que advogada de todo mundo, dos amigos, da família, tal, tal, tal. E aí ela, em vez de me defender, chegou para mim e falou assim: "Ah, meu filho, paga aí, é mais tranquilo. Quando você lê isso, a primeira coisa", e ele fala que ficou puto com a mãe. "Quando você lê isso, a primeira coisa que você pensa é: ah, uma mulher que já sofreu tanto, uma mulher que sabe muito bem quais são as batalhas que tem que escolher na vida, né?" Só que aí quando você vai lendo ao decorrer do livro, você percebe que, na verdade, não é Eunice, tá, mas é uma grande, ela serve como uma grande simbologia aqui para isso. Como o Brasil é um país que ele tem essa tendência de passar um pano, de deixar para lá. Ah, para quê? Para que esse estresse? Para que isso? E, mais uma vez, nós estamos vendo há alguns anos já o nascimento de uma nova extrema-direita, atentados, planejamentos de atentados, de assassinatos, invasões de esplanada e tal, 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 é graças a esse tipo de anistia. Então, isso não pode mais ser aceito. Vamos para o segundo bloco. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Rubens Paiva, ele vai ser cassado em 64 com um golpe. Ele é exilado, né? Ele, na verdade, sai fugido do Brasil, vai para a Iugoslávia um período, depois vai para Paris. Até o passaporte dele é da Iugoslávia, porque prenderam o passaporte dele e de outras pessoas caçadas aqui. E até que um dia ele tá pegando... É muito legal essa história. Ele pega um avião de Paris para Uruguai, com escala no Rio de Janeiro. E aí, naquela época, não tinha essa quantidade absurda de segurança que a gente tem hoje, né? Principalmente depois do 11 de setembro. E aí, nisso, ele fala assim pra aeromoça: vou fumar um charuto, vou descer rapidinho, tá bom? Ela: tá, tudo bem. Aí ele desce, pega um carro e vai embora. E aparece em São Paulo, onde os filhos e a esposa moravam. Aliás, tem uma coisa muito louca, né? Porque ele fica em vários momentos longe da família nesse período. E a Eunice tinha uma procuração e o Marcelo fala, né? E assim ela se torna pai e mãe, como tantas vezes teve que ser durante a nossa vida. E exatamente que é o que acontece. Até que eles vão se mudar depois para o Rio de Janeiro, vão ter aquela casa maravilhosa no Leblon, na frente para a praia. Casa que, por sinal, foi frequentada pelo Walter Salles, que era amigo de uma das irmãs do Marcelo. Até que chega um momento em que, janeiro de 71, o Rubens Paiva é preso pela ditadura. Eu vou detalhar muito bem o que acontece, porque eu acho que o filme não faz jus ao que aconteceu. Aliás, eu já vou endereçar esse assunto. Quando eu assisti o filme, eu adorei o filme, achei muito bom, chorei horrores, tal, tal, tal. Só tinha uma coisa que eu não tinha gostado do filme, que eram umas incursões dentro do filme, que eram umas incursões de 8 milímetros, tal. Eu achei tão brega aquilo, gente, tão datado, um recurso visual datado, assim. Essa parte eu não gostei, mas isso daí era um gosto estilístico, né, então, enfim, em termos narrativos, não fez diferença nenhuma para a história. Agora, depois que eu li o livro, eu vou ser muito sincera, o que é entregue neste filme é uma versão higienizada do que acontece. Nunca é muito explicado dentro do filme como foi que os militares chegam até o Rubens, até porque o filme inteiro ele é contado pelo ponto de vista da Eunice e o livro é pelo ponto de vista do Marcelo. Principalmente um Marcelo adulto contando a história do pai, da mãe, depois que fez uma pesquisa extensa sobre isso. E principalmente depois que, entre outras coisas, houve um processo com testemunhas, com documentação, que ele teve acesso a informações que antes não havia tido. Então, quando o Walter Salles escolhe colocar o filme pelo ponto de vista só da Eunice e mostrando o que aconteceu naquele momento, porque o filme começa em final do ano de 70, aí tem o janeiro, que é quando o Rubens é preso, depois a Eunice é presa, depois a Eunice volta,
E aí vem a informação de que Rubens realmente estava morto e Eunice pega as crianças, vão embora para São Paulo, corta para 2013, 2014, quando ela já está com Alzheimer. Então é um período muito curto da história dessa família que é retratado no filme e todo pelo ponto de vista dela. Então, por causa disso, eu até que entendo muitas coisas não serem explicadas, muitos detalhes não serem dados, porque ela não tinha acesso àquilo. Porém, se a gente não... Quando você tem esse acesso a essa informação no livro, você consegue entender exatamente a inaptidão existente dentro do Brasil de ambas as partes, tanto da resistência quanto dos próprios militares. O Rubens não era para ter morrido naquele dia, tá? Basicamente era isso. Quando o Rubens é preso... não, peraí, gente. Eu vou contar a história bonitinho porque é mais fácil, assim. Rubens tinha um sócio, que era o Gasparini, uma coisa assim o nome dele. Esse sócio e ele ajudavam através de troca de mensagens e algumas vezes bancando financeiramente os fugitivos, eles ajudavam, então, a resistência contra a ditadura militar. Eles eram contra a luta armada e eles não queriam ter contato com essas informações, eles faziam só mesmo essa intermediação de avisos, cartas, e algumas vezes escondiam uma outra pessoa em um apartamento, uma fazenda, enfim. É uma fase que tem o sequestro de um cônsul suíço. Não é o mesmo cara do que é esse companheiro, tá? Porque no que é esse companheiro você também tem o sequestro de um cônsul. Mas não é o que acontece. Aqui é um cônsul suíço, no que esse companheiro é um cônsul americano. Eu sei porque eu fui pesquisar isso. Enfim. E aí, por causa disso, por causa desse cônsul e desse sequestro, a ditadura é obrigada a liberar 70 presos políticos. Eles desembarcam no Chile, o que, coitados, depois vão se ferrar lá também porque Pinochet assume. Muitos deles acabam até se matando porque não querem voltar de jeito nenhum para o que eles passaram aqui no Brasil, enfim. Então, estava todo mundo muito nervoso e qualquer tipo... E tudo estava... Enfim, gente, era uma panela de pressão para eclodir, a explodir o negócio. Aí, nisso, tem uma moça que tá no exterior, não sei se era Chile ou se era Uruguai, e aí pedem para ela trazer cartas. E uma dessas cartas tinha um telefone e o nome, tinha um telefone do Rubens. Porque ela precisava entregar para ele entregar, então, para a pessoa que estava ali escondida. Quando ela chega no aeroporto, ela vai ser revistada, essa carta encontrada, ela vai ser levada para o DOI-COI, ela vai ser torturada, e aí surge então a ideia de que ela ligue para o telefone que está no envelope, para você ver o nível da incapacidade da esquerda, de se organizar direito numa luta. Quem coloca a porra do número de telefone do contato? Enfim, ligar para o telefone, pedir o endereço para entregar a carta. Só que, na verdade, isso era uma armadilha dos militares. Ela faz isso porque, coitada, tinha apanhado. Aí eu não culpo ela, porque só Deus sabe o que eu faria se eu estivesse presa, sendo torturada. Não garanto que eu não falaria até o que eu não sei. E aí é quando eles, então, chegam ao Rubens. Lembrando que o Rubens já estavam de olho nele, primeiro, porque ele tinha sido um deputado cassado anteriormente, e porque... Em um dos momentos que ele e o sócio, esse Gasparini, se eu não me engano o nome, dá um cheque para um cara, para uma pessoa que eles estão escondendo, esse cheque vaza com o nome do sócio. Tanto que o sócio vai embora para Londres e ainda leva a filha mais velha do Rubens e da Eunice para que ela fique lá a salvo também. Para vocês saberem como eles já sabiam que tinha um negócio ali. Uma merda grande podia acontecer. Enfim, aí não dá outra, né? Militar bate na porta, leva ele. Na verdade, não. Isso é uma coisa que não mostra no filme, que eu acho que seria super importante levar. Os militares, eles eram tão idiotas, eles eram pessoas tão inaptas, que eles não foram só e prenderam Rubens. Eles prenderam Rubens e a ordem era: qualquer pessoa que entrar na casa tem que ser presa. E aí, era um feriado de uma família que tinha uma casa de frente para a praia e eram extremamente populares. Então, entrou
várias pessoas naquela casa naquele dia. Amigos, namorados, conhecidos, e todos foram presos e levados. Menores de idade, maiores de idade. Então, assim, era um negócio, assim, arbitrário para uma porra. Muito arbitrário. Eles ficam com o Rubens durante... Isso é dia 20, se eu não me engano. Dia 21, eles levam Eunice e a Eliana, que é a segunda mais velha, a mais velha que era Veroca, né? Que acho que é Verônica, não sei. Tá em Londres, graças a Deus, então levam as duas. E daí pra frente, o Marcelo, ele faz um negócio lindo, porque assim, você não sabe o que realmente aconteceu lá, você tem suposições. Você não sabe se eles levam elas porque o Marcelo, o Rubens não estava falando nada, então eles queriam que ele visse a família, né? A mãe, a esposa e a filha. Você não sabe por que elas foram levadas, mas o fato é que existe essa suposição de que, na verdade, foi uma forma de manipulá-lo para confessar mais coisas. Elas não chegam a vê-lo, mas existem pessoas que estavam no local que garantem que ele estava lá. Tem um trecho, nossa, de uma lindeza, mas de tristeza absurda, que o Marcelo está contando o que ele acha que o pai pode ter pensado, e aí a voz dele se mistura com a voz do pai. E o Marcelo, quando escreveu esse livro, já era pai também. Então é meio que Marcelo e Rubens, ao mesmo tempo, falando sobre a finitude da sua vida, sobre que agora eles ao mesmo tempo, por isso que eu falo que é um livro de memórias que se enraiza as memórias de 3 pessoas, que na verdade é uma só, porque são pai, mãe e filho, quase uma Santíssima Trindade ali. Que aí é essa coisa da finitude da vida que vai me impedir, então, de ver meu filho crescer, e agora já era, não vou mais poder brincar, não vou mais poder rir, né? É uma coisa linda, mas de uma tristeza absurda, 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 absurda. Ao mesmo tempo, logo depois que a Eunice é presa, vai ter a narrativa dividindo-se tanto em Eunice presa, sem comer há 12 dias, sem comer nada, ela se recusa a comer, uma coisa horrorosa, e as crianças, porque aí ficam o Marcelo, a de 13 anos, que eu não vou lembrar o nome, e a mais novinha, junto com a empregada na casa. E aí, quando eles levam a Eunice e a Eliana, eles trancam, os militares trancam a casa, que era uma casa com grade. E aí eles ficam ali, sem ter o que comer, sem ter o que fazer, sem conseguir sair da casa. Aí eles têm que ligar, eles conseguem ligar para a avó materna, que vem de São Paulo, balada com o avô, resgata as crianças, e aí no mesmo tempo que vem balada, ela já as pessoas ao redor já estavam cientes do que tinha acontecido, porque existe um momento entre o dia 20 e o dia 21 que a Eunice descobre que o menino, que o Marcelo, fugiu de casa para ir jogar bola. Porque ela não diz para ele, né, que são militares. Ela falou assim, são dedetizadores. E ele sai, e eles não veem que ele saiu. Aí quando ele volta, depois de ter jogado bola, o militar vira pra ele e fala assim, onde é que tu tava? Aí diz que ele vira pra cara do militar e fala assim, oxe, tu pensa que tu é o quê pra falar assim comigo? Não tem que te dar satisfação, essa é minha casa. E aí ela percebe que ele fez isso e pede pra ele pular o muro mais uma vez e ir entregar um bilhete pra vizinha falando assim, olha, Rubens foi preso. Não venham ninguém, porque quem vier em casa vai ser preso. E aí é quando a rede de amigos é acionada. E aí, quando a avó e o avô chegam de São Paulo, assim, para resgatar as crianças, meio que já estava ali um esquema feito de que cada criança ia para um lugar. Aí pegam o Marcelo, enfiam ele num sítio em Araras, pegam a mais nova, mandam para Petrópolis, a mais velha fica com os avós. Então, assim, separam as crianças, porque o grande medo era, assim como levaram Eunice e Eliana, sei lá para quê, vai que eles voltem para pegar essas crianças, porque vamos lembrar, crianças foram torturadas durante o período militar. Tem documentação, tem testemunho, tem crianças de 3 anos sendo torturadas em frente de suas mães durante o período militar. Então era possível, sim, que isso acontecesse. E nada disso é demonstrado no filme. Existe aquela cena super, super bonita e super assustadora da Fernanda Torres tomando banho com marcas na costa, mas aparentemente
Eunice não foi torturada, ou pelo menos não é o que é dito no livro, né, embora seja dito que ela não gostava muito de falar desse momento da vida dela. Mas o que fica, oficialmente, o que se sabe sobre Rubens é que ele é sequestrado em janeiro de 20 de janeiro, 21 de janeiro ele passa, sendo brutalmente torturado, a ponto de um dos torturadores chegar com um cara lá em cima que era o responsável, falou assim: "Olha, o fulano tá lá, matando o preso". E por que eu falo que não era para ele morrer? Porque existia uma ordem de Brasília de que não se metessem com ele, que prendessem e deixassem ele preso. E quando essa ordem chega e eles vão até a cela do Rubens para ver como é que ele tá, depois dele ter sofrido sessões horrendas de tortura, ele tá morto. Porque, aliás, ainda chegam a chamar em algum momento um médico para ele, que é um médico que depois, lá no futuro, vai testemunhar que ele realmente passou por tortura. E o médico fala assim: olha, ele tá com hemorragia interna, muito provavelmente rompeu o fígado. Ele precisa de atendimento médico. E não levaram ele para o atendimento médico. Ele, então, é morto. Então, provavelmente morre entre 21 e 22. 22, supõe-se que, então, o corpo dele é esquartejado e desovado. Então, nunca foi encontrado. Até que Eunice descubra isso, passam-se meses, mas ela descobre no próprio ano de 71 que o marido não volta mais, através de um jornalista amigo da família, que fala que ouviu da boca do próprio Médici que Rubens Paiva tinha morrido em guerra, que era um código para morreu nos porões da ditadura. Daí para frente, o Marcelo vai se concentrar muito mais na volta para São Paulo, na reconstrução dessa vida e principalmente no sepultamento que cada filho faz do próprio pai, né? E como Eunice vai se reconstruir, descobrir uma outra mulher, porque ela fica viúva, ela tinha 41 anos de idade. O golpe de 64 aconteceu, ela tinha 35. E agora ela estava com 41, na flor da idade. Como essa mulher vai, né, se redescobrir, como ela começa uma nova vida, como a luta dela, depois de todos esses anos, pelo reconhecimento da tortura e morte do seu marido, afasta a família inteira de várias pessoas, vários amigos não querem contato, eles eram uma família não grata por causa da luta, que aos poucos vai voltando à tona, aos poucos vem diretas, já vem redemocratização, e aí volta-se a falar sobre isso, como a morte do pai, tão bonita naquele momento, né, que Marcelo e Rubens se tornam um só dentro da narrativa, como Marcelo vai, na verdade, ecoar para toda a eternidade o peso de ser o único homem da casa, ser o único filho de um pai que foi morto quando ele tinha 11 anos de idade, e como isso, na verdade, vai influenciar ele a tomar decisões na vida dele até que ele finalmente consegue se reencontrar. Então, no fundo também é um livro de memórias onde ele fala sobre isso, esse embolo de pai, mãe e filho, essa Santíssima Trindade. Em um momento o filho precisa sair dela, precisa sair para se descobrir, porque é o que acontece quando a Santíssima Trindade cai, que é a morte do pai, sequestro e morte do pai. A mãe precisa se refazer como uma mulher e o filho precisa se refazer como um ser indivíduo. E então essa última parte do livro é dedicada a isso, essa adolescência em São Paulo, porque eles voltam para São Paulo depois da notícia oficial da morte do Rubens, e como estão até hoje, e obviamente descoberta no final da vida, nos anos 2000, que Eunice estava então com Alzheimer. E termina o livro. Eu geralmente termino no livro com alguns lembretes, né? Quando aqui tem outro no livro, me segue em tal local, não sei o quê. Mas, na verdade, hoje eu gostaria de terminar com outro lembrete, que é um lembrete que eu acho que esse livro pede, assim como no final desse livro tem todas as páginas do processo, ou parte das páginas do processo de reconhecimento de tortura e morte de Rubens Paiva. Eu gostaria de deixar aqui uma lista de lembretes, que é a lista de ex-militares que o Ministério Público Federal denunciou em 2014 como sendo os responsáveis pela morte de Rubens Paiva. José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Jurandir Oxendorf Souza, Jaci Oxendorf Souza, Raimundo Ronaldo de Campos.
Que esses nomes nunca sejam esquecidos, assim como o nome de Rubens Paiva também não seja esquecido, assim como o nome de tantos outros, Feitito, Dora, não sejam esquecidos, porque como no próprio livro é falado de uma maneira brilhante, isso não ocorreu com a família Paiva, isso ocorreu com o Brasil. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.